Olá, tudo bem? O que é família para você? Cristiano, aqui no dicionário diz o seguinte: é um grupo de pessoas que possuem relação de parentesco e habitam o mesmo lugar, mas é apenas um dos conceitos. E apesar de ser apenas um dos conceitos, a gente sabe que família é muito mais que isso, Jordana. Tem família formada por tio e tia, por avó e avô, também com enteado. Tem família até com 2 pais e 2 mães. É isso mesmo. Família é o tema do Repórter Justiça de hoje. Estamos no ar. Família, para mim, são meus filhos, né? O amor, né? E meus irmãos. É o que faz a gente estar no mundo, né? O que fez a gente estar aqui. É a coisa mais importante que tem. Eu não gostaria de ficar sozinha no mundo. Minha mãe, minha tia, minha outra tia, meu tio, meu pai, meus cachorros. Para mim é os pais, mães, irmãos. Eu moro com meu irmão e com a minha mãe, mas a minha avó mora em outra casa que tem a filha dela, que é a minha tia, e tem a minha outra tia que mora sozinha. Não tem que ser preenchida por nenhum conteúdo que diga que o mais adequado é homem, mulher, 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 homem, homem, né? São as pessoas na sua vida cotidiana que vão definir essas formas. Família é muito maior do que algo genético, né? Aquilo que a gente traz e que a gente quer para si. Família é, antes de qualquer coisa de genética, de afetivo, é aquilo que eu quero. A minha família é bem pequena, mas sem dúvida é a melhor. Como se vê, expressar o que é família depende do ponto de vista de cada um, assim como os integrantes mais importantes do ambiente familiar. Falamos do conceito dado pelo dicionário na abertura do programa. Vamos voltar ao livro. O substantivo feminino também pode significar conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins, de uma linhagem, estirpe, e ainda pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção. Vamos passar para a Constituição Federal. Um capítulo inteiro é dedicado à família. O parágrafo 3º do artigo 226 diz que união estável é vista como entidade familiar. No parágrafo seguinte, a lei diz que família também pode ser formada por qualquer dos pais e descendentes. Este assunto também foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram, em 2011, que união de pessoas do mesmo sexo se constitui em família. Suponhamos, por exemplo, um caso de um casal do mesmo sexo, que essas pessoas vivem juntas há 15, 20 anos e um dos cônjuges falece, vem a falecer, né? A outra pessoa, né, diferentemente de um casal heterossexual que é reconhecido por todos, ela não vai ter acesso a nenhum tipo de direito, né? Isso acontecia até muito recentemente, né? E é graças a decisões judiciais, né, que a gente vem superando essas barreiras e essas pessoas têm o seu reconhecimento, né, e o seu acesso aos seus plenos direitos reconhecido. Este reconhecimento jurídico é o ponto final de milhares de histórias de não aprovação social. Pessoas do mesmo sexo, as que não têm pais e são criadas pelos avós, tios. A Gabriele não se encaixa em nenhum desses modelos. Note aí a diferença nas certidões de nascimento dela. É no plural mesmo. Eu explico. Esta estava valendo até poucos meses atrás. Uma certidão trivial, com nomes de mãe e pai. A outra é novinha. A diferença principal é o campo dos pais. Gabriele tem, oficialmente, 2 pais e 2 mães. Só foi preciso a autorização da mãe e do pai biológico. Ele, mesmo morando a mais de 2.000 quilômetros de distância, no Rio Grande do Norte, apoiou a ideia. Essa situação só foi possível graças a uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Surgiu o provimento do CNJ e foi o momento certo, na hora certa. Entendeu? Mas sempre nós tivemos vontade. Até porque a gente fala, não é nossa filha. Quando eu li sobre o provimento, eu já fui atrás no cartório para saber, né? Só que no primeiro momento falaram que eu não poderia ser porque era tia.
Aí eu fiquei meio triste, mas falei, não, mas Deus tem uma hora para tudo. E a mulher também não tinha muito conhecimento, porque o provimento saiu em novembro, mas para funcionar a partir de janeiro. Então, o próprio cartório não tinha muita informação para dar. O provimento do Conselho Nacional de Justiça só impede que os novos pais sejam ascendentes, como avós, os irmãos e os descendentes, os filhos. Como Sandra e César são tios, não houve problema. O casal não pode ter filhos, mas sempre se comportou como se Gabriele tivesse sido gerada pela Sandra. Durante a vida inteira, a menina de 15 anos foi o centro das atenções da família. Minha mãe já tinha falecido em 2001, e aí, quando foi em dezembro de 2002, nós perdemos nosso pai. E aí ela nasceu em 2003, em janeiro de 2003, quer dizer, logo um mês e pouquinho depois do falecimento do meu pai, né? E aí ela veio, foi para amenizar a tristeza, né, que a gente estava sentindo com a perda do meu pai, né? Então foi assim, a tristeza fica, né? Mas sei lá, parece que é uma alegria, né, diferente, entendeu? Então assim, foi uma vida que foi, mas a outra vida que veio, né, para trazer alegria para a gente, entendeu? A Gabriele externou o desejo de ter uma família diferente aos 8 anos de idade. Na escola, a professora pediu aos alunos que escrevessem uma história. Assim, ela fez. A história que ela escreveu virou um livro e a capa está aqui, ó. Olha o título: A Menina que Tem Duas Mães. A professora a perguntou por que ela tinha escolhido esse título. A resposta foi: essa é a história da minha vida. Gabriele foi uma das primeiras do país a ser beneficiada pelo provimento do CNJ, editado em novembro do ano passado, para passar a valer em janeiro deste ano. Parece que é só um papel, mas a nossa relação mudou por causa desse papel, mudou para melhor. Né? A gente conversou, nós três, esses dias, e aí a Gabriele falou a mesma coisa. A gente não consegue nem te falar o que mudou, mas mudou. Pra mim é uma coisa natural, porque desde pequena é assim. Aí, tipo, igual falou, parece, mudou no papel, aí você parece que você não tá mentindo. Mas, assim, dia a dia não mudou muita coisa não, porque sempre foi criada assim. E eu sempre falei pra ela não nasceu da minha barriga, mas ela nasceu do meu coração e foi amor à primeira vista, assim. Porque eu estava no parto. Eu não assisti o parto porque minha outra irmã pediu pra assistir e eu, tipo, liberei. Mas, assim, nos primeiros minutos de vida, eu vi e, assim, foi uma coisa instantânea. No cartório foi questão de 2 horas. 2 horas. A gente chegou no cartório, explicando que a gente já tinha ido para saber, né, para informar como que seria. E aí chegou lá, foi super rápido. Nem toda a família sabe da novidade. A ideia é guardar segredo até a festa de debutante de Gabriele, marcada para o meio do ano. Mas com esta reportagem indo ao ar, pode ser que o mistério seja revelado. E por falar em revelação, Sandra resolveu fazer uma, na frente das câmeras, para a irmã. Emoção no ar. Nenhuma palavra é capaz de expressar a gratidão que eu tenho por ela compartilhar a filha dela com a gente, porque ela não teria essa necessidade. E a nossa família agora somos nós 4 aqui. A familhona. Familhona. Tá chorando por quê, Denise? Ai, porque emociona, né? É assim, minha irmã não precisa ser agradecida desse jeito, porque eu também tenho o mesmo sentimento com relação a eles. No próximo bloco, a Jordana traz outro exemplo de família, digamos, não tradicional. O Repórter Justiça volta já.
segunda mãe. Ela me acorda, eu escovo o dente. Amor de vó é amor em dobro. Vó é mãe com açúcar. Amor de vó é infinito. Você com certeza já ouviu uma dessas frases ou já sentiu isso na pele. Eric e Glauco sabem bem como é isso. Desde que nasceram, moram com a avó que chamam de mãe. Desde a hora que começou a nascer o primeiro, foi o Eric, para mim eu já sentia a mãe dele. Ah não, quando ela fala de tirar eles, eu choro. É melhor que eu cuido mais dele que meus filhos. Para mim é tudo. Na família de Emanuele, as responsabilidades de mãe são divididas. Uma é a mãe, a outra é mamãe. Dia de semana é Dona Francinete quem leva para a escola, coloca para dormir, cuida das tarefas. E no final de semana, Emanuele assume o papel. Eles ficam com minha mãe durante a semana, porque eles estudam, um estuda no período da manhã e outra tarde. E no final de semana eu pego, durante a semana eu vou indo lá, às vezes durante a semana eu pego, trago para dormir e levo de volta de manhã para aula. E os finais de semana sempre com a gente. Esse é um arranjo familiar muito comum. Avós que cuidam dos netos e que exercem de fato o papel de mãe. Mas nem sempre é tão aceito, apesar de comum. Como você deixa chamar a sua mãe de mãe? Mãe é você. Eu falei, mas ela é minha mãe e a mãe deles também, porque de uma forma ou outra ela cuida deles, passa maior tempo. E assim, eu não vejo ofensa nenhuma, porque a avó, como disse, é mãe duas vezes. Mas assim, muitas pessoas se incomodam muito por chamar ela de mãe ou mamãe. Mas e família? Só é família quando há filhos? Qual o retrato da família brasileira? A síntese de indicadores sociais do IBGE de 2016 revela que o núcleo familiar, formado por casais com filhos, caiu de 50,1% para 42,3% em 10 anos. E assim, casais sem filhos ganharam um espaço expressivo na sociedade, com uma participação de 20%. Filhos não estão nos planos de um arranjo familiar cada vez mais comum no país. A gente vai conhecer agora o Pedro e a Kênia, casados há 4 anos. Vamos saber quais foram os motivos que levaram os dois a tomar essa decisão. Vamos lá? Por amor. Totalmente por amor. Totalmente, sem sombra de dúvidas, por amor. Por amor um ao outro, por amor ao que não existe, se podemos dizer assim, é um filho que não existe, mas não é egoísmo. Pelo contrário, é uma amplitude de sentimento tão grande que a gente nos permitiu se privar de uma série de sentimentos que estão envolvidos com isso, apesar de senti-los de maneira tão concreta. O mundo em si tá bem desequilibrado em questão de valores pessoais, desequilibrado em questão de recursos naturais, e todos esses fatores foram somatizando e nos preocupando como seres humanos, como pais, que não somos propriamente, mas nos trouxeram preocupações que foram nos angustiando muito. O que vai ser do mundo em 10 anos, o que vai ser do mundo em 20, o que vai ser do mundo na atual circunstância. Kênia com 37 anos e Pedro com 34. Não pensam em voltar atrás da decisão. Já superaram a fase da cobrança e encaram o núcleo familiar sem filhos como algo normal. Absolutamente assertiva. Não quero voltar atrás de maneira nenhuma. Acho que a gente consegue canalizar esse amor com outras coisas. Nós já somos felizes. E o nosso amor, o nosso sentimento, ele transcende essa necessidade de materializar através de uma criança, através de um filho. A gente conseguiu materializar de outras maneiras. Então a gente é muito feliz por isso. Família sem filhos, família onde a avó é a mãe, família onde tios são pais. Mudanças nas relações humanas, mudança no direito de família, afetividade. Uma palavrinha permeada de laços de carinho e amor.
A Constituição de 1988 muda tudo. Veio a Constituição de 88 e ele fala, olha, nós temos uma igualdade de gênero, homem e mulher são iguais perante a lei, nós temos uma igualdade de filiação, não pode haver nenhum tipo de distinção de filhos, sejam eles adotivos, sejam eles filhos biológicos ou até mesmo filhos socioafetivos, eles têm direitos iguais e eu não posso, de forma nenhuma, colocar um acima do outro hierarquicamente. Nós temos uma questão do valor do afeto, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito à felicidade. Então as relações sociais, elas sofrem uma grande modificação. Mas sempre foi assim? Nós tínhamos, antes da Constituição de 88, uma relação que era mantida principalmente pela questão patrimonial e pela figura do pai. Essa figura forte, sem nenhuma equiparação, o pai é que mandava, o pai que mandava na mulher, o pai que mandava nos filhos, o poder de decisão era exclusivamente seu. A multiparentalidade. Nós temos tanto a relação biológica quanto a relação afetiva, no campo da filiação, e nós temos também a questão da filiação registral. Quem registrou no cartório aquela criança? Então nós temos 3 possibilidades de filiação que deveriam estar unidas entre si, que seria o melhor dos mundos, mas não é assim que acontece. Algumas vezes o pai biológico não é o mesmo que o pai registral. Quem registrou foi o pai socioafetivo. E o judiciário foi obrigado a enfrentar essa questão. E até um determinado momento se escolhia entre uma filiação biológica e uma filiação socioafetiva. Quem seria o pai, quem seria a mãe daquela criança, e se escolhia uma daquelas figuras, o que não atendia socialmente também. O poliamor. As relações afetivas, elas passaram a ser reconhecidas. E as questões fáticas. Então, se a partir do momento que aquela família é uma família poliafetiva, que ela se estabeleceu daquela forma, ela produz direitos e deveres. Então, a partir do momento que você tem uma convivência de 3 pessoas ali naquela relação, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, ou mais pessoas nessa relação, e dali também advém um filho, né? Tem um filho e tem a convivência socioafetiva e tem o reconhecimento desse vínculo, esse vínculo está para todos que forem reconhecidos naquele papel. Porque o que importa é o reconhecimento do papel. Eu reconheço aquelas 2 pessoas como minhas mães, eu reconheço aquelas 2 pessoas como meu pai. Aquelas pessoas reconhecem aquela criança como filho, aquele adolescente como filho. Socialmente eles são conhecidos assim. Os deveres de cuidado são feitos por todos. Então, isso depende da questão fática. Não é porque você está numa relação poliamorosa, poliafetiva, que você vai ter direitos e deveres com relação à criança. Isso depende de como esse vínculo é estabelecido. E no próximo bloco você vai ver a opção das escolas em criar o Dia da Família. Cristiano Oliveira vai nos contar também o que pensam as crianças sobre tantos tipos de família. É já já. A gente começa este terceiro e último bloco do Repórter Justiça de hoje nesta escola pública do Distrito Federal. Aqui estudam 350 alunos do 1º ao 5º ano. Crianças que aprendem conjugação dos primeiros verbos, solucionam as primeiras contas de mais e de menos. Língua portuguesa e matemática dividem o espaço com filosofia. Claro, voltada para os pequenos. No quadro, a professora escreve do que se trata a aula do dia. Chegamos na hora da lição sobre família. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do nosso sobrenome? Quem sabe por que a gente tem nome, por que as coisas recebem o nome e por que as pessoas, em especial, além do seu nome, também possuem um sobrenome? Alguém sabe me dizer, primeiro ano? Surge um bracinho levantado aqui, outro ali, e as opiniões vão surgindo aos poucos. As crianças ainda são muito pequenas para entender as diferentes formas de família e leis ou regras da sociedade em torno do tema. Por isso, a professora fala do assunto pelas bordas. O sobrenome é o motivo encontrado para falar de família. Então, são famílias diferentes que possuem também sobrenomes que vêm de uma origem. Agora, o mais importante é a gente saber que cada um de nós possuímos uma família. Cada uma num formato, não é? Cada uma no seu jeito de ser.
e que todas elas são especiais e que merecem o nosso respeito. A Lanusa insiste nesta palavra. O respeito pelo diferente deve começar cedo. Tem famílias que são compostas por uma avó, uma mãe e vários irmãos, não é? Tem família que é composta pelos tios e sobrinhos. Então, gente, a composição da família é muito importante para a gente entender as nossas origens, saber a importância da nossa identidade. E se descobrirmos quem somos, temos mais condições de aceitar o que o coleguinha é. Meu pai era Jorge Borgério. A minha mãe era Patrícia de Rodrigues Mendonça. Aí eu juntei e eu virei Mariana de Rodrigues Mendonça Borgério. Às vezes, quando a gente tem um papai e uma mamãe, aí eles se separam, aí vem outro papai ou outra mamãe, e a gente ainda fica com aquele nome do outro papai e o da outra mamãe. Na verdade, a família ela cresce. Por quê? Porque as famílias elas se modificam nos formatos. Então você deixa de ter só a sua mãe e o seu pai e passa a ter uma outra mãe junto com o papai e um outro papai junto com a sua mãe, não é? E aí quem é? Sai perdendo ou sai ganhando nessa conta? Você só tinha um pai e uma mãe, passa a ter 2 de cada. Isso é bom ou ruim? Bom. É para ser legal, não é? É para ser muito bom, porque sua família acaba crescendo e você acaba tendo um pouco mais de assistência, ou pelo menos deveria ser assim. E mesmo se não for, a vida continua. Família formada por crianças e tios, avós, primos. A professora lembra aos alunos que o que é comum hoje era raro tempos atrás. Antigamente, isso não acontecia com muita frequência, não. Muito antigamente. Mas os tempos mudaram, não é? E aí, com a mudança dos tempos, a forma de lidar com essa questão do nome familiar, do registro, ela também mudou, não é? E isso é muito bom, porque passa a deixar todo mundo com o direito de ter o seu nome registrado, as suas origens e as suas escolhas. E isso é legal. A poucos metros da sala de aula dos alunos, trabalha a auxiliar de secretaria Simone. Ela é casada com outra mulher há 19 anos e tem 2 filhos adotados. A minha família é mãe e 2 filhos, então eu acho que isso não importa. Se houver amor, respeito, carinho, confiança, eu acho que a família ela pode se constituir de qualquer forma. Esta escola, como muitas outras Brasil afora, é um exemplo de respeito à diversidade. Para funcionários e alunos, todo ano tem Dia dos Pais, das Mães e Dia da Família aqui. Foi uma demanda da comunidade escolar, né? Nós trabalhamos com crianças ficam, mostram logo as emoções, né? Quando o pai não pode participar, ou que o pai não faz parte da família, ou que... e aí nós resolvemos fazer o Dia da Família há algum tempo. Da escola pública a uma particular. Bom dia, família! É uma alegria receber vocês aqui em mais uma das nossas tradicionais festas. Eu gostaria de enaltecer a importância dessa festa para cada um de nós. Queremos valorizar aquelas famílias constituídas por papais, mamães, por avós, por 2 pais, 2 mães. E eu gostaria de lembrar a cada um de vocês, nossas crianças sabem valorizar cada tipo de família. O segundo domingo de abril é reservado ao Dia da Família pela escola. Este foi um dos critérios analisados pelo Joaquim para que matriculasse os filhos aqui. No momento didático e no momento que a escola faz a avaliação dos alunos, que isso acontece todo ano, nós temos a oportunidade de conversar a respeito do rendimento escolar de cada um dos alunos, né, dos nossos filhos. Na festa da família é diferente. Na festa da família é um ambiente onde você pode conversar sobre outros assuntos diferentes do que no currículo escolar e diferente daquilo que está sendo ensinado para os alunos, e uma forma de você interagir e ficar mais próximo do professor.
É claro que não é o único momento do ano em que os pais conversam com os professores. É que o Dia da Família não é apenas um encontro. É um momento que a gente pode conhecer melhor os professores, que nós podemos interagir mais com os professores, podemos conhecer melhor vamos dizer, as aptidões e o que os professores gostam, quais são os gostos, o que eles gostam de fazer. E também estar mais próximos deles, né? Uma vez que eles participam da educação dos nossos filhos ao longo do ano. Esta escola, como também qualquer outra, Brasil afora, tem alunos com famílias não tradicionais. E os meninos acham estranho o coleguinha aparecer com 2 pais ou 2 mães na entrada da aula. E aí, o que fazer? Dentro das aulas de filosofia, nós trabalhamos os valores. E esses valores, ali todos os valores são trabalhados. Mas, de primeira mão, nós trabalhamos o respeito. A partir do momento que a criança respeita, ela é respeitada. Então, sim, eles questionam. E nós queremos crianças, adultos questionadores. Mas, antes de qualquer coisa, pessoas respeitosas. Tá? E só tem... as diferentes constituições de família só têm a agregar positivamente. Nós não temos nenhum caso na escola onde o núcleo familiar seja diferente do tradicional e estivesse aqui para atrapalhar em algo. Muito pelo contrário, só para agregar. Nos últimos 15 anos, a gente tem, enquanto sociedade aqui no Brasil, visto o crescimento desse debate. Né? E da onde vem o crescimento desse debate? Vem pela demanda de indivíduos que se unem nesses laços duradouros, né? Que coabitam em um mesmo espaço e que têm relações de afeto que são reconhecidamente relações familiares, né? E que não necessariamente se enquadram nessa definição considerada normal. Eles têm começado a demandar o reconhecimento. E assim a gente encerra o Repórter Justiça de hoje. Quer rever nosso programa? Acesse tvjustiça.jus.br. E você também pode mandar uma sugestão de tema. O e-mail é repórterjustiça@stf.jus.br. É isso mesmo. Um abraço. Tchau.